Hail the King capítulo 121. O terrível mestre de cabelos brancos. Uma bela e horrível tempestade de morte. Embora Paris fosse poderosa, foi empurrada para trás pela força da colisão como uma folha em queda em uma brisa de outono. Tinha que admitir que ainda havia subestimado a verdadeira força desse pequeno rei, mesmo ela sendo muito meticulosa. Enquanto ela voava para trás como uma folha, sua mente rapidamente calculou e planejou o próximo movimento. Seus olhos se contraíram de repente. Ela viu dois flashes de luz que emanavam uma aura assassina. Sob a cobertura desta bela tempestade, uma luz púrpura e verde foi lançada nela, uma dirigida ao seu coração e outra à sua garganta. Impossível! Aquele pequeno rei tinha se segurado brutalmente contra a força enorme da colisão mortal. Além disso, ele se moveu tão rapidamente depois disso. Embora seu corpo estivesse coberto de feridas, sua determinação não foi afetada, seu objetivo ainda era matá-la. Seu corpo estava perfeitamente paralelo com o chão quando ele arremessou-se na direção dela. Seu corpo girando no ar e as duas espadas verde e roxo piscavam em uma tempestade de espadas letal. Paris imediatamente sentiu um grande perigo. A intenção assassina dos olhos de Fei quase se materializava. Isso criou numerosas marcas vermelhas na pele branca de Paris, como se uma faca tivesse arrastado através de seu corpo. A sensação arrepiante e mortal instantaneamente abriu a defesa mental de Paris e pausou todos os seus pensamentos. Depois de ver as camadas de energia verde, o bloqueio que ela criou não conseguiu bloquear as duas espadas, sua expressão finalmente mudou drasticamente. Uma expressão assustada sem precedentes apareceu em seu belo rosto quando ela virou a cabeça e gritou um nome. Marfi! Bun! Antes que ela pudesse terminar de gritar, uma figura apareceu na frente dela e aplicou um soco lentamente. Este soco deu às pessoas uma sensação muito estranha. Parecia que era ultralento. Todos podiam ver claramente o ângulo e a trajetória do soco. Eles foram até mesmo capazes de ver os símbolos e inscrições no anel preto que ele estava usando em seu dedo claramente. No entanto, o soco foi rápido também. Em um instante, o soco tinha colidido com as espadas. O soco literalmente reverteu e perturbou o tempo e espaço. Tink! O soco atingiu precisamente as luzes de energia roxa e verde ao mesmo tempo. Uma força imparável explodiu nas espadas de Fei, que começaram a torcer e distender as mãos de Fei. O impulso logo passou da espada para as mãos, antebraço e ombros de Fei. Craque, craque! Um barulho de ossos quebrando ressoou. Sangue jorrou dos poros em seus braços, isso foi como se uma camada de névoa de sangue surgisse ao redor dele. Suas roupas ficaram imediatamente manchadas pelo sangue. Como uma boneca que foi abandonada por alguém, Fei voou para trás por mais de 20 jardas antes que ele pudesse parar. Um fluxo de sangue escorria da beira da boca de Fei. Um mestre! Fei ficou surpreso. A pessoa que apareceu de repente foi a pessoa mais poderosa que ele tinha visto tanto no mundo real quanto em Diablo. A estranha força que penetrou nos braços e no corpo de Fei havia destruído e despedaçado os ossos e os músculos de Fei, como se houvesse muitas mini-explosões em seu corpo. A dor insuportável fez Fei uivar alto. Ele imediatamente tirou uma garrafa de poção de cura normal e bebeu. As lesões em seu corpo rapidamente se recuperavam. No entanto, Fei não ficou aliviado completamente. A força que penetrou no seu corpo não desapareceu. Ainda continuava a destruição de ossos e músculos que a poção curava. A poção só foi capaz de corrigir e curar as partes do corpo feridas, não foi capaz de se livrar da força perigosa dentro dele. Ele tirou outra poção, foi uma garrafa de poção completa de rejuvenescimento. Esta poção podia restaurar 100% da saúde e mana no mundo de Diablo, e também ajudou a se livrar de alguns efeitos negativos. Assim que a poção púrpura desceu em sua garganta, a força que estava dentro dele ficou mais fraca imediatamente. Logo, o efeito da poção e a força mortal se cancelaram mutuamente. Fei não voltou a atacar. Ele rapidamente mudou para modo assassino, e desapareceu neste ambiente empoeirado e nebuloso. Neste ponto, o pico da montanha leste estava nebuloso.
A poeira e a névoa sangrenta obscureceram a visão das pessoas. Este era o melhor ambiente para assassinos mostrar ao mundo o que eles poderiam fazer. Um homem alto barbudo e de cabelos brancos estava em frente a Paris. Esta pessoa era Murphy, que mandou o destendido Fei para longe. Ele era um das cartas trunfo que Paris tinha e deveria atacar e matar a princesa mais velha no momento mais crítico. Entretanto, quando a vida de Paris estava sob grande perigo, ela não teve nenhuma escolha, mas chamá-lo para defendê-la. Este trunfo secreto foi exposto. Depois de jogar Fei para longe, o velho Murphy não o perseguiu e tentou matar Fei com a vantagem. Ele colocou as mãos atrás das costas. 2 feixes de luz dourada dispararam de seus olhos e quebraram através das camadas de poeira e névoa de sangue como um holofote. Parecia que ele estava examinando e tentando encontrar algo. Uma expressão seria apareceu gradualmente em seu rosto. Paris, que estava atrás dele, viu algo mais. Ela viu 2 feridas profundas e sangrentas nos punhos do velho. As feridas tinham cerca de 2 polegadas de profundidade, e seus ossos brancos eram visíveis. Sangue escorregou de seus dedos e caiu no chão. Essa descoberta assustou Paris mais uma vez. Murphy já era um guerreiro de 6 estrelas. Seu atribuído de energia é metal, o que fez seu corpo quase indestrutível. Seus punhos eram como as armas mais duras que já existiam, mas não tiveram nenhuma vantagem sobre as 2 espadas de Fei. Paris sentia-se cada vez mais calafrios quando pensava nisso. Se Murphy não estivesse aqui, então a garganta e o coração dela definitivamente teriam sido perfurados por aquele ataque. Murphy, mate o mais rápido que puder. Paris cuspiu as palavras entre seus dentes brancos perolados. Ela nunca esteve tão preocupada. Embora ela tivesse mais trunfos e mais planos, mas a capacidade que este pequeno rei tinha mostrado a deixou um pouco desconfortável. O sexto sentido das mulheres, sua intuição lhe disse que ela estava ignorando algo, mas ela não conseguiu entender. Ele desapareceu. O mestre guerreiro Murphy olhou ao redor do pico da montanha leste, e não conseguia encontrar onde o pequeno rei estava escondido. Ele não conseguia achar onde Fei estava. Não consigo encontrá-lo. O que? Paris não conseguia esconder a surpresa em seu belo rosto. Este pequeno rei foi capaz de se esconder do olhar de um guerreiro de 6 estrelas. Parecia um milagre impossível contado em histórias e lendas que foram passadas pelos poetas itinerantes. Esta mulher rapidamente pensou em uma solução. Basta começar a torturar e matar os guardas e soldados de Chambord, vamos apenas forçá-lo a sair por conta própria. Paris era um mestre em entender e brincar com as fraquezas das pessoas. Mas... Paris, se eu não estiver errado, parece que todo o mundo de Chambord já está morto. Murphy voltou a olhar ao redor do pico da montanha leste e deu a Paris uma resposta que a deixou muito frustrada. Esta bela mulher não tinha experimentado uma situação difícil por um longo tempo. Sentia-se impotente nessa situação, a mesma sensação que tinha quando seu pai adotivo a trancou no porão escuro há 16 anos. Droga! Esqueça ele! Vou manter os guerreiros estrela do seu lado ocupado. Apenas mate a princesa mais velha primeiro. Depois que ela disse isso, Paris correu para outro campo de batalha, e ajudou o assassino que estava lentamente caindo em desvantagem. Ele lutava com a garota de vestido púrpura. Murphy, por outro lado, correu para onde estava a princesa mais velha. Buna! Buna! Com cada passo que dava a energia que o rodeava se fortalecia. Logo, a montanha começou a tremer, com a energia que era muito poderosa. Os cavaleiros que cercavam a princesa mais velha rapidamente perceberam esse perigo. Com menos de 100 de homens, eles se dividiram em 2 grupos. Um grupo guardava de perto a princesa mais velha e outro grupo investiam com coragem contra Murphy de cabelos brancos. Eles queriam usar seus corpos, suas vidas para parar o terrível ataque de um guerreiro 6 estrelas, embora eles podem apenas parar o homem por um segundo para cada vida que foi sacrificada. Contudo, Buna! Buna! Murphy ainda estava se aproximando da princesa mais velha. Ele simplesmente aplicou socos nos soldados de Zenith que investiram contra ele,
e os homens que tentaram bloquear o caminho de Murphy foram destruídos antes mesmo de gritar de dor. A forte energia do atribuído metal imediatamente esmagou todos os ossos destes cavaleiros em pedaços, e evaporou todo o sangue deles. Eles eram como flocos de neve durante um dia quente de verão, desaparecendo em segundos. Este era um poderoso guerreiro estrela verdadeiramente de alto grau. Soldados comuns não podiam sequer chegar a menos de 10 metros dele, muito menos pará-lo. Embora isso fosse realidade, os cavaleiros investiam um após o outro. A honra dos soldados suprimiu o medo neles. Infelizmente, bravura e coragem não podiam mudar nada quando confrontados com força e poder absoluto. Em um piscar de olhos, mais de 50 bravos cavaleiros tinham desaparecido. Suas armas e armaduras foram todos esmagados como poeira, juntamente com seus corpos, ossos e sangue. Eles tinham desaparecido para sempre deste mundo. Murphy ainda se aproximava da princesa mais velha passo a passo. Ele estava a uma distância crítica da princesa mais velha. Ela estava em grande perigo. Quando Murphy golpeou com os primeiros 20 socos, e a formação de cavaleiros que estavam protegendo a princesa mais velha já estava caindo aos pedaços. A morte de seus colegas e amigos não os perturbava, mas os punhos de Murphy eram uma história diferente. Sem comandos nem gritos, o resto dos cavaleiros se dividiu novamente em metades. Cerca de 25 cavaleiros continuaram a proteger a princesa mais velha, e os outros 25 investiram contra Murphy, como traças voando para o fogo. O caminho estava encharcado com o sangue de seus colegas. Buna! 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 Foram os mesmos socos, e foram as mesmas mortes silenciosas. O bravo sacrifício dos cavaleiros parecia muito barato, e não foi eficaz. O velho de cabelos brancos estava a menos de 30 metros da princesa mais velha. Entre os 25 cavaleiros que investiram contra Murphy, havia apenas um que ainda estava vivo. Uma expressão impaciente apareceu no rosto de Murphy. Ele socou de novo, e aquele homem imediatamente desapareceu do mundo. Não havia nada que pudesse parar este assassino de cabelos brancos. Os olhos de Murphy se fixaram na princesa mais velha. Ele acreditava que ele poderia transformar essa deusa da inteligência de São Petersburgo, que era temida por muitas pessoas, em uma polpa sangrenta. Mas, neste momento, era um punho. Percorreu silenciosamente a névoa de sangue dos últimos cavaleiros da investida. Como se tivesse passado através das limitações de tempo e espaço, o punho instantaneamente acertou no peito de Murphy. Puf! Sangue jorrou, e manchou a barba branca de Murphy. Ele voou para trás incontrolavelmente como uma bala. Anterior próximo. Comentários.